ponto 1 em 4 pontos para a gente roteirizar bem isso aí, com os resultados da Alemanha, como esses resultados da Alemanha podem influenciar na geopolítica global. E pode... Tinha mais alguma pergunta? Ou... Não, era isso mesmo, era só isso. Tá, tudo bem. Olha, Rubão, na minha opinião, temos que considerar que a Alemanha, ela, durante as últimas décadas, foi considerada o motor da União Europeia. Os principais países membros da OTAN, que é uma aliança militar, são também os principais países da União Europeia. Então, uma coisa sim está atrelada à outra, e ninguém pode negar isso. Os românticos vão dizer que um é um bloco militar, enquanto o outro é uma tentativa de comunidade unida, né, de países europeus. Bem, o Brexit, que foi um golpe do Reino Unido na União Europeia, já foi uma rachadura muito grande na economia alemã. Porque o Reino Unido, o Brexit, não era por independência, por defesa de soberania e todo aquele discurso furado para que aquela meta fosse atingida. O Brexit era um calote, e é um calote de uma dívida que é renegociada sempre que a primeira parcela tem que ser paga. Porque o Reino Unido está completamente esfacelado na sua economia. Então a Alemanha sofreu aquele baque. E aí veio o quê? Pandemia. Outro baque. E depois da pandemia, a insanidade de apoiar incondicionalmente a agenda de Joe Biden na Ucrânia. A Alemanha foi irresponsável ao extremo. A figura patética que está saindo agora do poder, Olaf Scholz, ele é o grande culpado por acelerar este declínio alemão. Ao perder o gás barato da Rússia através do Nord Stream, a Alemanha quebrou a sua indústria. E com isso, o status de grande motor da União Europeia foi mantido, mas aí fica parecendo aqueles carros de Cuba, né? Que você não sabe qual é o motor mais remendado da União Europeia hoje. São os carros de Cuba, né? Então, o que acontece? Este partido cristão, né? Poxa, democrata cristão, é assim que fala. Democrata cristão. Porque na Alemanha é quase que o mesmo nome aqui, e aí eu fico com as porcarias na cabeça de outro idioma daqui que eu traduzo, mas eu não vou ficar falando alto para não parecer uma certa figura aí que fica misturando inglês com português nos comentários. Oh, yeah! Aquela palavra que você quer dizer. Sim. Então, o democrata cristão tem aí na figura do Merz, né? O nome do cara. Friedrich Merz. Merz. Ele é um cara apaixonado pelos Estados Unidos da América, já foi mais de 100 vezes nos Estados Unidos da América, mas tem como ídolo Ronald Reagan, que é a pior figura da política norte-americana. Então, por aí vocês tiram. E ele está chateado, como diria Rubão, imitando Charitas, está chateado, que Donald Trump virou as costas para a Europa na negociação de paz com Vladimir Putin sobre a questão da Ucrânia. Então,
Observe que eu estou falando sobre vários pontos, parece que eu estou fazendo uma recapitulação, e é necessária. E é necessário porque é o seguinte, não existe recorte na geopolítica, como alguns insistem em querer impor. Como na vida, é cíclica, não é? E você tem que entender as nuances da geopolítica como um organismo vivo. A geopolítica não morre. Ainda que o professor Rosca, né, tenha decretado isso, porque todos os erros dele conduziram a esta conclusão. A geopolítica dele acabou. Ele agora deve comentar receita de bolo, jardinagem e outras coisas. Mas a geopolítica dele morreu. Mas a geopolítica de verdade, de pessoas comprometidas em trazer uma análise coerente, ela continua mais viva do que nunca. E o dia de hoje, inclusive aqui na imprensa sueca, Rubem, e você que está me assistindo, o destaque foi que não é mais uma frase de efeito da imprensa. O dia de hoje é o dia mais importante para a Europa no início deste século. Então, de acordo com isso, o que é que nós podemos imaginar? Se formos fazer uma avaliação de que a Alemanha perdeu a competitividade e as consequências socioeconômicas serão danosas para a Alemanha e, obviamente, para toda a Europa, nós podemos também afirmar que a Alemanha vai precisar recomeçar. E esse recomeço, ele terá dois tipos de pressão, Rubem. A pressão interna, porque o partido AfD, que é chamado de extrema-direita, mas eu vou repetir aqui para você o que eu já falei lá atrás. Não é extrema-direita coisa nenhuma. Ele só faz cara feia com imigrante. No resto é neoliberal na veia, como todos os outros partidos, porque a política em todos os países que se dizem democráticos está ocupada pelo patrocinador. Ponto. Não é? Mas como eles são derrotados de uma guerra contra a Rússia, que defende uma agenda diferente de multipolaridade, a Alemanha e a Europa só restarão dois caminhos. O primeiro, reatar com a Rússia, e o segundo, reatar com a China e a Rússia. Ou seja, a Rússia tem que estar presente. Então, a Rússia não derrota apenas a OTAN, ela derrota também os Estados Unidos e derrota a União Europeia. É assim que eu considero esse dia, Rubem.